A principal causa, ou uma das principais causas, foi justamente a questão da desobediência, né? A Bíblia diz claramente que a desobediência gera o pecado, e o pecado sendo consumido, né, consumado, melhor dizendo, ele conduz à morte. Então, é como um efeito de cascata. A Bíblia também diz que um abismo chama outro abismo. Então, a falha, né, a transgressão de Davi acabou, de certa forma, incorrendo sobre Salomão, e daí em diante, no efeito cascata de Salomão a Roboão, né, vale lembrar que Roboão era filho de Salomão com uma amonita, o que pela lei já não era algo condizente, né? E ao exemplo de seu pai Davi também, que embora tenha sido um homem segundo o coração de Deus, um homem de Deus, um homem santo, mas falhou em relação a passar valores para seus filhos, né? E Salomão ele vai repetir isso. De certa forma também, ele não consegue transmitir certos valores para Roboão, que já tinha como influência da mãe a questão de ser uma amonita, e junto a isso, né, toda aquela questão de Amon, que nós conhecemos bem, os irmãos conhecem também. Então, eu acho que a grande causa dessa cisão, ela vai começar na desobediência, né? E aí eu queria ler com os irmãos um texto que está em Gálatas, um texto bastante conhecido, mas eu acho que bastante propício para o que nós estamos comentando aqui. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 7. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo de número 7. Onde a palavra de Deus ela vai nos dizer o seguinte, né, Paulo dizendo à igreja da Galácia, né, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Então, a semeadura de Davi acabou trazendo uma colheita que não é muito boa, que não é muito agradável. E isso acaba se repetindo em Salomão. Salomão também vai fazer uma semeadura que vai refletir em Roboão, e aí nós vemos isso acontecendo num efeito dominó, né? Sim, e daí em diante acontece a cisão, e nós sabemos os resultados nefastos que isso trouxe. Aqui, na nossa lição, na nossa revista, dentro desse tópico, o autor, o comentarista, ele coloca aqui a relação da carga pesada que Salomão colocou sobre o povo. Vale lembrar que essa questão de carga e opressão do povo já era algo previsto na lei, né? Mesmo que Israel fosse governado teocraticamente, ou seja, era Deus quem governava o povo, através, né, do patriarca, e depois através do juiz, e depois através do profeta, e depois através de um rei. A gente entende que o desejo de Deus era continuar sendo o rei da nação, mas, devido a algumas questões, a nação pede um rei, o Senhor decide atender. Mas Moisés já havia deixado previsto na lei, está em Deuteronômio isso, falando sobre a lei acerca dos reis. Nem havia reis ainda, mas Deus já deu a Moisés a orientação, e Moisés já deu ao povo a orientação do que representaria para a nação ter um rei, né? Vamos dizer assim, o risco-benefício, né, que haveria entre a nação desejar adotar para si um rei, o que isso seria de bom, entre aspas, e o que isso traria até nesse sentido, que diz aqui o autor, da questão da opressão, ou seja, do rei fazer pesar o trabalho da nação, o trabalho do povo. E aqui o nosso comentarista coloca, começando, como uma das primeiras causas da cisão, de acordo com, né, o raciocínio dele, justamente isso. Diferente de Davi,
né, Salomão, ele tinha um estilo mais conciliador, né, mais Sim. pacificador. Ele tinha um estilo bastante diferente de seu pai. Davi era um guerreiro, Davi era um homem de batalha, era um homem de guerra mesmo, era um ótimo articulador político também, mas ele, na maioria das vezes, resolvia na batalha. Salomão Sim. já era mais na diplomacia, né? Ele já gostava mais de estabelecer o seu reino de acordo com alianças, né? E o grande problema dessas alianças é que nós sabemos que dessas 700 mulheres que ele teve, a maior parte delas, se não todas, eram frutos de alianças que ele fazia com os povos à sua volta para conservar a paz no reino, e esses casamentos, na verdade, eram alianças políticas. Ele, como rei, se casava com a princesa de um determinado povo, nação, e através dessa ligação, né, em forma de casamento, se estabelecia uma certa paz. O problema é que isso gerava um custo para o reino, né? Porque ele tinha que cuidar da mulher, cuidar das servas da mulher, né? Vamos dizer, promover casas e até palácios. O comentarista fala isso no livro de apoio, que até palácios era construído para, não todas, mas para algumas dessas mulheres, e tudo isso gerava um custo, né? Um custo pago com o trabalho do povo, né? Um custo pago com o trabalho do povo. E essa carga pesada que ele colocou sobre o povo gerou uma insatisfação, principalmente nas 10 tribos, né? A parte do norte da extensão de Israel naquela época. Gerou uma insatisfação por quê? Porque a tribo de Judá e Benjamim eram mais próximas, tá, à aristocracia, ou seja, eles eram funcionários do governo real. Então eles tinham mais privilégios em relação às demais. Os trabalhos mais pesados não era delegado para eles. O trabalho deles eram trabalhos mais fáceis, mais leves, mais burocráticos. Então, seus irmãos, com toda razão, com toda a justiça, se sentindo sobrecarregados e até, de certa forma, desprivilegiados, começaram a nutrir uma revolta em seus corações, né? E no momento que a oportunidade surge com a morte de Salomão, o retorno de Jeroboão do Egito, eles viram ali uma oportunidade de dar um basta, né? De dar um fim naquela opressão, de dar um fim ali naquela sobrecarga. E isso daí acabou gerando um clima de tensão ali entre o povo, e foi uma das razões pelas quais acabou eclodindo a situação na cisão. Não é isso? Mas uma aplicação que eu queria trazer para esse ponto, né, irmãos, é o perigo de nós, na busca da realização de nossos sonhos, das nossas pretensões, colocarmos cargas pesadas sobre os outros, né? Sobrecarregarmos os outros. E às vezes isso acontece ainda que involuntariamente. Às vezes você está tão envolvido e você envolve tanto as pessoas na sua visão, ou no seu projeto, ou no seu objetivo, que você, de maneira, às vezes, não intencional, pode estar sobrecarregando alguém, né? Pode estar sobrecarregando alguém. E isso é uma aplicação que se enquadra em vários sentidos. Na família, né? Eu, como marido, eu posso sobrecarregar minha esposa, eu posso sobrecarregar meus filhos, eu posso sobrecarregar os obreiros que trabalham comigo, eu posso sobrecarregar a igreja, né? E quando você sobrecarrega, quando você coloca uma sobrecarga, isso vai gerar, né, uma insatisfação, né? Isso vai gerar uma insatisfação, vai gerar uma tensão. Então, uma lição prática com esse motivo da cisão, que era um motivo justo, tá? Era um motivo legítimo das 10 tribos estar reivindicando, porque isso era um fato constatado. Você lê o livro de Reis e você enxerga isso claramente, tá? Sim. Então, uma aplicação que eu vejo nisso é o perigo de nós sobrecarregarmos aqueles que estão à nossa volta, né? Paulo expressa a preocupação dele em 2 Tessalonicenses 3, versículo 8, quando ele falando à igreja de Tessalônica, que era uma igreja que respirava o arrebatamento, e em razão disso, alguns irmãos achavam que nem precisavam trabalhar mais, porque Jesus já ia voltar,
e aí acabavam sobrecarregando a igreja, porque eles pararam de trabalhar, mas as necessidades deles não pararam. Então, os que continuavam o seu trabalho por amor, né? Por amor, por unidade da igreja, tinham que suprir a sua necessidade, a necessidade do ocioso. E Paulo, para poder repreender ele, falou, olha, eu estive no meio de vós, anunciando o evangelho, e eu trabalhei de dia e de noite justamente para não ser pesado a vocês. Para não ser pesado a vocês. E aqui, concluindo essa primeira parte, esse primeiro subtópico, eu quero ler com os irmãos também Provérbios 28, 16, que vai, de certa forma, mostrar o que nós comentamos a princípio, né? Que é a questão da falta de sabedoria, da questão do pecado mesmo, né? Que acaba tirando o entendimento, e acabou tirando o entendimento de Salomão. Provérbios 28, 16. Eu vou ler na versão, aqui numa versão diferente, a NVT, nova versão transformadora, e eu deixo como dica, né, para os irmãos que trabalham com a escola bíblica, é muito importante ter mais de uma versão. Fala aqui, olha, o governante que não tem entendimento oprime o seu. Caiu um pouco, hein? Caiu na hora. Caiu. Glória a Deus. Voltou? Irmão, voltou. Pode retornar. Ah, tá. Lê de novo. Lê de novo. Então tá. Eu vou ler de novo. Provérbios 8,16. O governante que não tem entendimento oprime o seu povo. Na nova versão transformadora, NVT. Quer dizer, embora ele tenha sido um homem que recebeu sabedoria, em razão dele ter quebrado princípios, dele ter feito uma semeadura ruim, nem toda a sabedoria que ele recebeu foi suficiente para tirar-lhe o entendimento. E essa falta de entendimento, como fruto de uma semeadura ruim, acabou fazendo com que ele oprimisse o povo, sobrecarregando o povo, trazendo como consequência, né, para o seu próprio reinado, ainda que enfim, e mais exatamente para o reinado do seu filho, posteriormente, o que nós estamos estudando aqui, que foi a divisão do reino. Eu já tenho tempo, pastor? Me oriente aí, por favor. Tem 1 minuto. 1 minuto. Então, a divisão do reino. A divisão do reino começa pelo autoritarismo do rei Salomão. Salomão, por falta de entendimento, tornou-se autoritário, né? E impôs sobre os trabalhadores das 10 tribos um jugo muito pesado. Vale lembrar que, na ocasião da construção do templo, ele recebe a ajuda de Irão, né? Que é um rei de um povo estrangeiro, e ele recebe trabalhadores desse reino, e juntamente com os trabalhadores das 10 tribos, principalmente, eles tinham uma escala de trabalho pesada, ou seja, o camarada ficava 1 mês fora de casa e 2 meses próximo de casa. Vale lembrar que a economia de Israel é a agropecuária, ele tinha seu animal para criar, ele tinha sua lavoura para cuidar, mas ele passava 30 dias fora para atender a demanda imposta pelo projeto do rei. E isso acabou trazendo insatisfação e era feito de maneira autoritária. E aí, encerrando a minha participação, eu quero só colocar como aplicação prática a diferença de autoridade para autoritarismo, que é algo que a gente precisa distinguir e compreender bem. Vale lembrar, como exemplo disso, Jesus e os fariseus. Os soldados do Sinédrio foram enviados para prender Jesus, ficaram maravilhados com Jesus, voltaram e foram indagados. Por que vocês não prenderam? Não, porque ele fala como quem tem autoridade. E nós nunca vimos alguém falar com aquela autoridade. Então, os fariseus exerciam um autoritarismo, uma imposição da vontade sem ouvir as partes, né? Então, essa é a marca do autoritarismo. É a imposição de uma ideia sem a participação do todo. E já a visão da autoridade, na questão de liderança humana, não
e na questão de Jesus como Deus, mas na questão de liderança humana, a autoridade é justamente o oposto disso. É a exposição de uma ideia e a tomada de uma decisão dentro de um consenso, dentro de um todo. Ou seja, o líder que tem a autoridade, ele não impõe a sua vontade. Ele discute a ideia e chega num denominador comum, ouvindo as partes, dando liberdade às partes. E isso acabou faltando em Salomão, se transpareceu em Roboão, que mostrou também esse autoritarismo, ouvindo o conselho errado, e tudo isso contribuiu para que, infelizmente, um reino que estava unido agora estivesse, a partir de então, dividido. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe o missionário Lenilson. É uma